Shalom, shalom, meus irmãos. Então, dá uma olhadinha aí nessa ave. Que coisa linda. Conheçam o pato mandarim. Algumas características do pato mandarim. O pato mandarim, ele é um animal monogâmico. Pois é, ele é um animal que se relaciona com uma única fêmea. E não adianta colocar 4 fêmeas perto dele que não tem esse papo de patriarcado com esse pato, não. Ele, eu acho muito interessante percebermos os padrões. Ele acata uma das regras que o Senhor Jesus tem como estilo. A ideia de proteção. É uma das formas também que o próprio Criador também faz, com a ideia de proteção. Se vocês pararem para observar, vão perceber que os machos sempre são diferentes das fêmeas. As características dos machos são diferentes das características das fêmeas. Geralmente, nos animais, os machos são coloridos, grandes, fortes, robustos. Eles chamam a atenção. A ideia é quando um predador vier atacar a família, ele chama a atenção para que a fêmea escape e ela continua fazendo a linhagem, a posteridade. Não acaba aqui. A genealogia continua, a descendência continua. E veja que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. E teve como missão amar a igreja. Observa, aí o pato mandarim e a sua fêmea, totalmente diferente. Existe o mandarim azul e o mandarim também marrom, mas observa, ela é totalmente parda, não chama atenção, recatada, na dela, discreta, porém existencial e também um pouco perigosa na função dela, de protetora, de mãe, de guardadora. Assim, me lembra muito a Ruach HaKodesh, ou a própria noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo é a igreja. E as escrituras falam que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas vamos voltar a observar a ideia da masculinidade, a ideia da família, a ideia de família no céu, o padrão que o Pai deixou, onde o macho tem a sua peculiaridade e a sua intenção de sempre proteger a sua ente. Cristo sempre protegeu a noiva. O Senhor Criador sempre protegeu a Ruach HaKodesh. Ora, e no momento exato, cada um faz sua função. Eu tenho alguns patos mandarins, né? Eu tinha. Interessante que eles se doaram. Eu tenho um cachorro, um pastor australiano e um chapei, uma fêmea chapei, e eles eliminaram os patos. Mas interessante é que sobrou uma fêmea. Os machos entraram no embate e chamaram a atenção para que as fêmeas escapem. Então assim são os animais. Veja bem, enquanto a gente está falando das coisas celestiais, das coisas do céu, das coisas da família celestial, existem aqueles que se atêm ao estudo da sofia, da filosofia, do entendimento da ista. E esse estudo aponta para uma ideia feminista, onde cada vez mais a ideia da Alexandra Kollontai fica impregnada, onde diz que por que um homem pode ter várias mulheres se a mulher tem que ser submissa ao homem, segundo as escrituras? Ora, as escrituras não falam isso. As escrituras falam, mulheres, serem submissas a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se doou por ela. Veja o entendimento. O macho se debruça e enfrenta tudo para proteger a sua fêmea. Esse é o decorrer, é a continuidade, é o normal, é o padrão, onde o macho tem cores, tamanho, porte, força, vigor, e a fêmea não tanto, porém não está à toa, sempre
protetora, sempre guardadora, sempre fêmea, discreta, sem pendentes, sem maquiagem, sem colorido, sem enfeites, mas serena e, ao mesmo tempo, predadora e cuidadora, guardando e também amando, sendo amada, como devem ser amados todos aqueles que se envolvem na ideia de família. Você já observou que na Bíblia fala a ideia de Cristo como leão, mas também a Bíblia fala da ideia de Lúcifer como leão? O leão que ruge a fim de tragar sua vítima, aí está ao derredor, e o leão da tribo de Judá. Por que existe o termo leão para os dois? Outra questão que é interessante entender é por que existe o termo sol para os dois. Por que existe o termo estrela para os dois? Ora, porque eles são gêmeos, onde o primeiro nasceu foi o Lúcifer e o segundo o Messias. Porém, ele conseguiu vir aqui e, amando a igreja com a diferença masculina que existe entre ele e a igreja, se doou por ela. E esse exemplo é dado aos homens. Homens, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se doou por ela. E a gente vê no dia a dia a quantidade de homens que se doa e a quantidade de homens que estão sendo doutrinados negativamente com a ideia de que o lado oposto é o seu inimigo. E jamais. Nós temos características masculinas, os animais têm características masculinas, e as características masculinas são peculiares à ideia de defesa, à ideia de guarda, à ideia de proteção, proteção da posteridade, proteção da fêmea, proteção da amada, proteção da que está do lado. Você, mulher, não se sinta inferior, pelo contrário, se sinta amada. E você, marido, entenda como Cristo, como Paulo falou acerca de Cristo, dizendo: homens, amai as vossas mulheres e protegei-a, guardando-as, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se doou por ela. O mistério da morte de Cristo, o mistério da doação de Cristo, faz a gente entender que a fêmea, que tem a sua peculiaridade, e ela não existe para chamar a atenção, ela existe para copiar a Ruach HaKodesh, ela existe para copiar a ideia de discrição, de ser recatada, de se exibir, sim, para o seu marido, quando estiverem a sós. Se amar e se doar, sim, para o seu marido, quando estiver a sós. Fora disso, é qualquer infração das trevas, fazendo com que haja uma violentação mental, espiritual, moral, física e social contra o reino de Deus, contra as Escrituras, contra o que o Pai determina para que nós possamos seguir. Agora vejam, lá está a fêmea, bela, imaculada, perfeita, amável, mãe, cuidadora, consoladora, discreta e sábia. Bem diferente da farsante, que é a Sofia, Ista, Gaia, que não corresponde a nenhum desses itens de beleza. Pelo contrário, qualquer item que possa ser denominado a ideia de beleza, nela está na negritude total, nas trevas total. Mas o másculo existe exatamente para chamar a atenção, para dizer: eu estou aqui para lhe proteger e apenas confie em mim. Essa é a verdadeira relação entre a masculinidade que precede, está patente, está notória entre os animais, onde o leão, o pato, o pavão, o fazão tem as suas cores, e outros animais, suas cores e suas características de protetor, de cuidador. Interessante. Cristo não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes, se esvaziou de si mesmo. E a ideia é fazer a noiva cada vez mais sentir-se amada, protegida, guardada. Enquanto o homem se doa para a mulher
se doa para a família, enquanto o homem enfatiza esse amor à rainha do lar, a mulher se envolve cada vez mais nesse amor bonito que provém do pai. A intenção é, cada vez mais, as pessoas perceberem que o pai deixa as coisas não só nas escrituras, mas também na natureza. Existe como você perceber a beleza da vida, a beleza que é a criação, a beleza que é a criação influenciando uma natureza divina que se faz concreta para que percebamos o grande abstrato do amor do Pai. Observe, quanto mais o homem se dedica a Deus e se dedica à sua família, mais a mão do Senhor é sobre ele. Quanto mais a mulher se dedica ao homem, sendo auxiliadora, ajudadora, consoladora, guardadora, mãe, educadora, amante, amável, mais existe a mão do Pai sobre eles. Agora vejam só, esse aí é o fazão do Nepal. Eu vou apresentar a vocês alguns tipos de fazão e vocês vão ver a diversidade de cores e de diferenças que existe no intuito de fazer a proteção da fêmea. Esse aí é o fazão do Nepal, esse aí é o fazão resplandecente. Veja só a quantidade de cores, a beleza, a formosura. E o interessante é perceber que eles em si trazem essa perfeita habilidade de cores para que chame a atenção aos predadores e faça assim a proteção das fêmeas. Os fazões, esse vermelho, azul, verde e branco, chama-se fazão lady. Esse amarelo embaixo chama-se fazão dourado. Ao lado estão as suas respectivas fêmeas. A fêmea tem a sua cor parda. Embaixo tem a fêmea do fazão prateado. Então você observa que sempre nessa mesma ideia. Enquanto os machos têm a sua cor totalmente ressaltada, são cores vibrantes, cores chamativas, e essa é a forma de proteger suas fêmeas. Aí está o fazão resplandecente e as fêmeas dos fazões. Esse de baixo à direita, você vê que a fêmea do fazão resplandecente ela tem uma cor parda, cinza, mais fácil de se disfarçar na natureza. Enquanto isso, o macho totalmente colorido e com a missão de proteger a sua fêmea. Aí você vê o pato Carolina. O pato Carolina é um pato monogâmico, é um pato fiel. Você coloca 4, 5 patas Carolina perto dele e ele não cruza com nenhuma delas. Ele fica só com a que é dele. Muito interessante esse aprendizado que muitos homens e muitas mulheres podem pegar com simples animais que o Pai deixou para nos dar lições, para nos ensinar padrões. Aí, gente, são fêmeas do mandarim. Observa que são fêmeas pardas, como vem falando, sem cores, seguindo esse mesmo padrão. Aí fêmeas do Carolina, o Carolina e a fêmea do lado, com traços simétricos, bem definidos, chamativos. O preto fazendo contraste com os cinzas, fazendo contraste com o marrom, fazendo contraste com o vermelho, fazendo contraste com o verde cintilante. Aí outros patos Carolina e suas fêmeas, respectivamente. E a gente vai entrar na fase dos fazões. Vamos ver aí fotos de fazões dourado, fazão canário. Inclusive até o fazão jumbo, a gente conseguiu também imagens do fazão jumbo para vocês entenderem. O interessante, gente, é essa mesma lógica. Enquanto a fêmea
não chama atenção em suas cores, né? Assim deve ser também a mulher, não querer chamar a atenção, e pelo contrário, a missão dela é ser cuidadora, guardadora. Aí você vê o fazão prateado, com as cores São Paulina, né? Preto, vermelho e branco, uma máscara vermelha no rosto, o fazão prateado, uma espécie muito bonita, bem interessante, aguerrido, brigão, muito protetor, com esporas que passam de 5 centímetros, se deixar crescer. E aí a fêmea do fazão prateado. A nossa aqui a gente chama de Fafá. É muito linda, dócil, inteligente e seguindo ao padrão que a gente vem falando, parda, sem trazer cores e sem chamar a atenção, como assim tem que ser. Você observa que Arua Kirakodesh, ela é a sabedoria e ela é a recatada, ela é a discreta, ela é a mulher virtuosa. E aí, mais uma vez, o fazão prateado, bicando no solo, e você vê que são cores fascinantes. Um preto quase azulado, um preto quase azul marinho. E meio termo, né, entre a galinha e o pavão, podia dizer assim. Esses animais eles eram mais encontrados na Europa. Hoje existe no Brasil também. Já existe uma grande quantidade de fazões no Brasil. Alguns fazões coloridos são mais do Oriente Médio, do Extremo Oriente, né? Esse país lá de olho puxado lá da galera amarela, chinês e tal. Então, os mais coloridos estão para lá. Com exceção do fazão lady. O fazão lady tem muito no Brasil. Aí, mais uma vez, o fazão prateado, muito lindo, por sinal. Tem também os fazões, as fêmeas do fazão prateado. Daqui a pouco a gente vai ver o fazão vesicolo e o fazão venerado. Nossa, o venerado é muito lindo. Vocês vão perceber que o venerado tem uma máscara no rosto. É muito show. E aí o fazão dourado, com a sua esposa, tá? Lá tá ele lá, ó, com a fêmeazinha. Interessante também, gente, é que apesar de serem fazões, dificilmente eles cruzam um tipo com o outro, tipo fazão dourado com fazão jumbo, fazão dourado com fazão versicolo, fazão prateado com o lady. Eles não batem, tá? Eles não se cruzam, é só com a mesma espécie. Aí está, ó, fazão dourado. Trouxe algumas fotos da net para vocês verem. Um animal muito, muito bonito e bem chamativo, né? Bem colorido, os olhos bem expressivos. Interessante também, gente, aí é uma fêmea. Interessante também é que os fazões e os animais, eles foram muito copiados em eras antigas. As pessoas copiavam as roupas, faziam as roupas seguindo padrões e a observação dos animais. Um exemplo é, na Idade Média, usava-se um capacete, e esse capacete lembra muito o formato da cabeça do fazão vesicolo e o fazão coleira. Aqui você vê esse é o fazão lady, sua digníssima, e muitos faraós utilizam essa roupagem, né? Uma espécie de capacete, mas geralmente você observa, existe muita semelhança e muita moda é copiada dos padrões que são estipulados pelos animais. Veja só esse fazão lady. Veja se não lembra aquela espécie de touca, chapéu, boné que colocavam na cabeça dos faraós, né? Um animal lindo e seguindo aquela mesma ideia que a gente vem falando, né? Os animais com cores aberrantes, chamativas,
com a intenção de proteger a sua fêmea, que segue a ideia da discreção. Totalmente é diferente. Esse aí é fazão canário, fazão dourado. E logo logo a gente vai ver também o fazão vesicolo e o fazão canário. Aí, ó, tem o fazão canário, muito bonito, colorido. Veja a cabeça dele, naquele tom amarelo e essas raias na altura do pescoço. O próximo é o cafazão venerado. Olha aí, gente, esse é o fazão venerado. O fazão venerado, ele tem um rabão gigante. O tamanho dele total, a envergadura dele pode chegar a 70 centímetros. Às vezes um pouco mais, tá? De bico até ponta de rabo. Nossa, a gente tinha um aqui maravilhoso, esplêndido. E naquela época da fraudemia, as pessoas falavam que era uma coisa que estava atacando as pessoas. Agora veja, muitos fazões nossos se foram. Esse é o fazão jumbo. E eles se foram pelo mesmo evento, tá? Mesmo evento que, enquanto as pessoas pensavam que era uma coisa que pegava de pessoa para pessoa, mas era radiação. E essa radiação permeou. Um dia a gente estava com 40 filhotezinhos dentro de casa e começaram a cair um por um. E quando a gente percebeu que estava entrando em pânico, a gente desligou a Wi-Fi e acabou a morte. Morreram 40. E ainda ficou uma grande quantidade, porque a gente conseguiu fechar a torneira, né? Se vocês entendem o código aí. Aí mais um fazão, a fêmea do fazão, né? Seguindo aquele padrão que eu falei para vocês, é pardo. Então vocês observam, gente, que os animais, eles têm uma lógica, né? Tem um porquê. Tudo que o Criador fez tem um porquê. Qual a grande questão? A questão é que o sistema, ele envolve a gente com as ideias de que o que o MEC passa para a gente, o que a grade curricular passa para a gente, o que os médicos contam para a gente, o que os cientistas contam para a gente, é o suficiente para a gente ficar calado, segurar a onda e entender que é isso e basta. Ora, nós temos um monte de perguntas sem resposta. Então, veja só, aí eu faço um lead novamente. Veja só, você se depara com circunstâncias e você indaga qual seria o verdadeiro motivo e não encontra a resposta. Esse fazão faz um vesicolo. Veja só o formato da cabeça dele, gente. Tem uma espécie de chifre no lado direito, porém uma curvatura, uma máscara na cara fazendo uma curvatura. Lembrando aqueles cavaleiros que colocavam um capacete. Aqui é um fazão coleira. Você observa que, como ele é colorido, igual o vesicolo eu mostrei para vocês, eles têm a predominância de cores, porque são machos. Uma das formas de você descobrir o que é macho e o que é fêmea é exatamente isso, é a predominância de cores. Aí, ó, outro fazão coleira, fazão coleira marrom, um animal muito bonito, uma espécie muito interessante, com aquele mesmo projeto que eu falei para vocês, né? Aí, ó, outro, agora está mais chamativo esse capacete que eu falei. Uma espécie de máscara coraça na cara dele, como se fosse uma crista, né? Mas não é bem uma crista. Tem uma barbela, mas muito interessante mesmo. Agora vamos ver aqui o outro lady. E, gente, o que podemos entender nesse processo é que o pai sempre deixou a ideia da família, homem, mulher e filho. O homem saindo para proteger a família, a mulher ficando e intercedendo para que tudo dê certo e sendo cuidadora, auxiliadora, guardadora, lembradora, assim como Aruach. Então, o homem representa o pai, Aruach representa a mãe e o filho representa o Messias.
Assim é a família celestial e assim na terra como no céu. Então há o pai, há a mãe e há os filhos, os irmãos. Então, como diz lá em Romanos 8:29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a nossa missão, copiar o Messias para interpretar corretamente como a gente pode se moldar à estatura de varão perfeito e ser envolvido no projeto eterno do Pai, que é de criar uma família de pessoas com ações semelhantes ao do Senhor Jesus Cristo, ao do Messias, a Yahushua HaMashiach. Veja, tudo vai dar certo. Eu costumo falar essa frase e vou falar essa frase no outro vídeo, vou intitular o nome do vídeo de Valeu Demais. Tudo vai dar certo. Tudo isso é um teste. Logo, logo, nós iremos nos abraçar e, em amor, poderemos dizer, realmente, valeu demais. Poderemos agradecer ao Messias por ter morrido por nós, por ter pago o preço, por ter ido e enfrentar todas as hostes que eram contrárias à possibilidade da gente voltar à família celestial. E não apenas isso, mas venceu a morte, venceu o inferno, tomou a chave da morte e do inferno, disse, está consumado, tetelestai. A partir desse momento, o Pai, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, nos coloca como povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, guardados, filhos amados do Pai. Na verdade, nós temos que nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima. O momento primário, onde que o barro foi transformado em humano, aponta para a ideia do 8º dia, onde o homem agora toma a atitude de másculo, toma a atitude de homem, toma a atitude de guardador da sua família. Deus, o Pai, guarda a Aruach. Jesus, o Filho, guarda a noiva. Você, o homem, guarda a esposa. A esposa ama o marido. A Aruach ama o pai. E a noiva ama o Messias, o noivo. Todos fazendo o mesmo padrão. Todos fazendo o entendimento de uma família celestial onde nós somos a noiva e ao mesmo tempo somos irmãos de Cristo, fazendo valer todo o padrão celestial. E por isso, por hoje, é só, pessoal. Cada vez mais nós possamos estar nos moldando ao entendimento que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Que possamos cada vez mais nos moldar aos passos do Messias. Shalom, shalom.